Olá pessoal, a paz do Senhor para todos, como que vocês estão? Tudo bem? Eu venho agora nesse vídeo trazer mais um conteúdo para vocês de relevado importância daquele caso que ocorreu lá na sede mundial do missionário Davi Miranda e a família dele, que foram lá e encontraram ele lá no prédio lá. E o Sérgio Sora conta aí os detalhes, né, desse fato. E eu venho então fazer uma análise aí em cima do relato dele, né? Em cima do relato dele, fazer um comentário aí para você estar sabendo mais o que ocorreu. Antes disso, se vocês não são, se alguém não é inscrito, se inscreva, dê um like, dê um joinha para ajudar o canal, para apoiar o canal, e vamos embora pro vídeo. Olhando o céu de Deus tinha um amor tão grande por Davi, e Davi pecou. Sim, o Davi pecou, mas Deus mandou o profeta lá para manifestar o pecado dele, para todo mundo saber. Foi preciso o profeta Natan, porque se o Natan não fosse lá, ninguém ia saber, ia ficar escondido. Ir até Davi. Exatamente. E repreendê-lo. Por quê, meu irmão? Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo quem vai julgar é Deus. Exatamente, tudo Deus vai julgar é Deus. Mas a igreja tem que julgar também, ela tem que disciplinar as pessoas lá da igreja, certo? Tem que disciplinar, tem que haver disciplina. O apóstolo Paulo disciplinou aquele homem lá que estava cometendo o pecado com a madrasta dele no livro de Coríntios, e ele se arrependeu e foi curado. É Deus, irmãos. Deus, é o juiz. Ele julgará. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele voltará. Porque tem que tratar o pecado para haver cura na igreja. Quando os líderes escondem o pecado, traz desconfiança para os membros. Os membros não confiam mais nos líderes. É o que está acontecendo hoje. Esse caso aí foi ocultado e hoje foi descoberto. Agora o povo não confia. Os membros não confiam na liderança. Não como advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Ele voltou que eu queria tirar o missionário da presidência. Tudo mentira isso, irmãos. Tudo mentira. Se o doutor Ramalho, o senhor foi naquele dia lá com a polícia. Agora ele está falando que ele foi acusado de querer tirar o missionário da presidência. Polícia. Quando a família do missionário estava com ele na sala dele. Doutor Ramalho, o senhor foi quem orientou o missionário Davi Miranda para me excluir, junto com a Leia naquela época. Então, mas se o Sérgio Sora ele foi acusado disso daí, por que ele não entrou com processo? Não é? Porque ele foi acusado ele alega que foi acusado de uma mentira, então ele podia entrar com processo de calúnia difamatória. Porque a Leia queria que o pai dela renunciasse. Porque eles alegam que o Davi Miranda foi pego lá na igreja como uma mulher, né? É o que ele está abordando aí nesse tema. Né? A presidência da igreja. Doutor Ramalho, o senhor sabe da verdade, doutor Ramalho. E a Leia queria que a Leia Miranda queria que o missionário renunciasse à presidência. Aí o missionário, ele disse que entrou no banheiro, se trancou no banheiro, segundo o Sérgio Sora. E ligou para o doutor Ramalho. E perguntou: doutor Ramalho, eles querem tirar da presidência. Eles podem isso, doutor Ramalho? E o doutor Ramalho: pode sim, mas tem um jeito. Aí o doutor Ramalho, ele deu um jeito lá, né? Que vocês vão ver agora que ele vai falar. Ramalho, o senhor sabe da verdade, doutor Ramalho. Não sei se o senhor... Não é só ele que sabe não. Muitos pastores daquela época lá que viram isso daí sabiam da verdade e não falaram nada para os membros, né, meus irmãos? Porque os membros, eles não têm voz ativa, eles não sabem de nada, porque eles faziam e fazem reunião escondido lá, a reunião dos obreiros, e lá eles abordam assuntos que depois eles não falam nada para os membros. Os membros não sabem de nada. É tipo um apartheid na igreja. Não é só na Deus Amor, acho que na maioria dessas igrejas grandes são assim, não sei. Eu sei que na Deus Amor sempre foi assim. Eles faziam a reunião dos obreiros trancado lá dentro, abordavam temas lá, acontecia coisas lá,
e os obreiros não podiam falar nada para ninguém, nem para os membros. Os membros não sabiam de nada. Só servia para levar dinheiro para a igreja. Até hoje é assim. Por ainda está vivo, se já partiu, não sei. Porque todos aqueles irmãos que assinaram aquela ata, me excluindo da igreja, injustamente, porque eu não fiz nada daquilo que está escrito naquela ata, irmãos. Então, se ele não fez nada daquilo, porque ele não entrou com processo. Então isso causa estranheza. Todas aquelas pessoas, quem, meus irmãos, não morreu, saiu da igreja. Uns foram para o mundo. Eu me lembro até hoje, quando aquela ata chegou na minha casa. Para vocês verem aí, ó, que não é como o Davi Neto fala, que usos e costumes afastam as pessoas da igreja. Olha só o que afasta as pessoas da igreja aí, que o Sérgio Sola está dizendo. Todos aqueles que estavam lá, a maioria, tudo desviou, foi para o mundo. Quando viram esse escândalo aí que houve, né? Segundo ele que está falando, não sou eu que estou falando. Em um fax, né, por fax, naquele tempo, eles tinham se reunido lá. Então a causa da Igreja Deus e Amor está perdendo membro, são várias questões. É multifacetado, não é só questão de usos e costumes, não. Era uma terça-feira, eles tinham se reunido lá na sede mundial, e eu não estava lá, né? Isso daí, o que eu lembro, ocorreu assim, lá para as 11 horas da noite. A Leia estava naquele dia, eu me lembro que eu estava até preparando os programas que eu fazia, a Hora do Ouvinte. Inclusive eu fiquei sabendo que aqueles seguranças que trabalhavam lá, e vários que tinham lá, foram mandados embora, para que não contasse para ninguém, para que ninguém ficasse sabendo desse ocorrido. Aí a Leia estava no escritório de casa, quando o fax foi acionado, e vieram várias folhas, né, por fax, dizendo que eu havia intentado contra a vida do missionário Davi Miranda e que queria tirá-lo do poder. Isso foi o que estava escrito no fax, na ata que eles... Então, o que eu não estou entendendo é isso daí, que ele foi acusado de atentar contra a vida do missionário e ele não foi fazer um BO, um boletim de ocorrência, né, para entrar com processo, porque isso aí é calúnia difamatória. Fizeram. Então, por esse motivo, eu estava sendo excluído da igreja. Meu irmão, tudo mentira. E quem assinou aquela ata, quem assinou ali, estão os nomes de quem assinou, vocês vão dar conta para Deus, irmãos. Vão, porque vocês não me puseram no mundo, porque... Então veja aí que ele fala que tem até uma ata ali que foi assinada ali, desse ocorrido, hein? Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um plano na minha vida. Por isso eu não fui para o mundo, irmãos. Tá? E para vocês terem uma ideia, quando aquela ata acabou de chegar através daquele fax... Então agora ele alega que passou muita angústia devido a isso daí. O Dr. Ramalho ligou imediatamente. Falou para a Leia: irmã Leia, a Leia é testemunha disso. Queria saber se a Leia pode desmentir isso que eu estou falando. O Dr. Ramalho, ele ligou para a Leia, mandou fax e deu duas opções para eles. Se eles ficassem quietos, eles poderiam permanecer na igreja. Se eles insistissem nessa renúncia do missionário, eles seriam expulsos. E como a Leia não aceitou ficar quieta, então ela foi expulsa junto com o Sérgio Sola. Tá vendo, irmãos? Eu falo aquilo que é realidade, aquilo que é verdade. Ele disse: irmã Leia. E sabe por que ele excluiu a Leia também? Porque a Leia era da diretoria naquela época. Entendeu? E a Leia era da diretoria e ia ficar insistindo na renúncia do missionário. A Leia tinha ameaçado convocar uma reunião ministerial. Sabe para quê? Para contar na reunião o que havia acontecido quando o missionário foi apanhado no escritório dele, né? Vocês sabem da história, né? Não vou falar aqui. Agora ele está falando que quando o missionário foi apanhado no escritório dele, eu não vou falar, tal. Então nós vemos aí que o caso é grave, né? Porque chamaram até a polícia. Mas aí, meus irmãos, a saída que eles tiveram, porque na hora da briga da família lá, a diretoria estava no 5º andar. Só subiu na sala do missionário os filhos, a esposa do missionário. Meus irmãos, ali os filhos queriam, junto com a esposa, que o missionário assinasse
uma carta, né, saindo da diretoria. Tá vendo, meus irmãos? Ali, então eles queriam, né? A própria família queria que o Davi Miranda assinasse uma carta de renúncia para sair da diretoria e, logicamente, sair da presidência. O missionário falou: jamais vou fazer isso. E o missionário falou: jamais eu vou fazer isso, né? Porque o missionário nunca quis entregar o comando para ninguém. Tinha uma fita, meus irmãos, que a Leia gravou num gravadorzinho, mas é uma pena que eu não pude pegar esta fita. Ali naquela fita tinha tudo, né, em áudio, que eu estou falando aqui, olha. A missionária falou um por um dos filhos dele, o pecado de cada um. Então ele sabia do erro dos filhos. Olha aí que ele está falando, hein, irmão? Que o missionário ficou falando ali. Eu creio que houve acusação de um para outro. Que ele sabia do pecado dos filhos. Vocês estão vendo como que é? Sabia que um tinha televisão em casa, que o outro tinha filho fora do casamento. Olha, que um tinha televisão em casa, outro tinha filho fora do casamento. Meu Deus do céu. Naquela época já, hein? Né? E por aí em diante. Mas eles queriam que o missionário renunciasse à presidência. Eles queriam que o missionário saísse fora, né? Devido a esse fato ocorrido ali. Então a coisa foi grave. Eu nem estava lá, meus irmãos. Foi quando o missionário se trancou no banheiro da sala dele e chamou o advogado dele, o Dr. Ramalho. Olha aí, então o Davi Neto fala que na Igreja Deus Amor não tinha ninguém que tinha conhecimento, não tinha faculdade, né? E o missionário já tinha advogado próprio para ele, para defender ele. Dizendo que ele estava em cárcere privado. Cárcere privado? Ele mesmo entrou no banheiro e se trancou. Meu Deus do céu, como é que pode, né? Essa é a realidade, meus irmãos, essa é a verdade. Isso vai estar no meu livro, tá, irmãos? Vai estar no meu livro. Porque, irmãos, eu não aguento tantas pessoas falarem besteira com meu nome. Sabe, irmãos? Me escorraçar. Então, mas ele se trancou no banheiro pra quê, né? Será, né? Causa estranheza, né? E porque queriam bater nele? O que foi, né? Foi uma estratégia para chamar o advogado e tal. Falar tantas mentiras contra a minha vida, irmãos. Tantas inverdades. Aí, no caso, então, que eu posso entender que então pegaram o Sérgio Sora como bode expiatório, né? Para falar do caso que aconteceu, que foi ele que queria, né? Tomar a presidência naquela época, né? Que houve esse boato naquela época. E agora vem à tona, então, outra versão aí do Sérgio Sora. Chega, irmãos. Chega. Eu vou falar tudo no meu livro. Não precisa falar no livro, só falar no YouTube mesmo, já vai falando tudo. Não precisa de livro nenhum. Está escrito no meu livro. Não precisa de livro, é só falar tudo. As verdades. Tá. Detalhes por detalhes. Eu vou mostrar lá, irmãos, a carta da exclusão, a ata de quando eu fui excluído. E eu vou explicar por que estava escrito daquela forma. Entendeu, irmãos? Porque quando o missionário se viu acuado pela família e se trancou na sala, ele chamou então o Dr. Ramalho. Ô, Dr. Ramalho, como eu queria que o senhor se expusesse agora, né? Não sei se ele está vivo também, nem conheço mais. Se eu ver ele, não sei mais. Dr. Ramalho era um advogado, irmãos, que cuidava mais da área exterior. Quer dizer, o missionário já tinha advogado ali para defender ele, qualquer coisa, então. E ele não queria largar do comando de jeito nenhum, né? Ele foi até o fim da vida dele, até morrer ali. Custe o que custar, é lamentável isso daí, né? Exterior, dos outros países. Ele também era advogado missionário, né? Vocês vejam, meus irmãos, todos eles sabiam disso daí, a Leia sabia, a Irene sabia, Davi Filho, o Daniel, todos eles sabiam desse caso aí. Mas nunca falaram nada pro povo, porque o povo, eles deixam o povo alienado, o povo não tem voz ativa, não vota em nada, não sabe de nada, eles deixam o povo ali, no escuro. Parece até uma máfia. E aí, irmãos, o missionário chamou ele, telefonou para ele do banheiro. A família dele estava na sala. Eu nem lá estava, irmãos, estava no 5º andar, juntamente com pastor Erivaldo, juntamente com pastor Antônio Ribeiro. Ei, pastor Antônio Ribeiro, fala isso, é mentira minha? Fala. Os outros... Agora ele fala aí, ele fala do Antônio Ribeiro, né? Que o Antônio Ribeiro sabe de coisas também. Componentes da diretoria que foram convocados pela irmã Irene no dia de sábado, estavam todos no 5º andar. Vocês que foram da diretoria, ou ainda vocês me desmentem, meus irmãos? Algum minuto eu saí daquela sala, ou daquele local onde nós estávamos naquele andar, e eu subi lá na sala do missionário, meus irmãos, algum minuto? Vocês sabem que não. Vocês sabem que não. Aí, irmãos, quando o advogado lá, o Dr. Ramalho, chegou, juntamente com todo aquele... Mas era policial para todo lado, irmãos. Por quê?
o doutor Ramalho havia... Então, você veja como que é. E quando a Leia estava naquela ocasião, que estava pregando no culto do Reviver, chamaram a polícia para ela também. Encheu de polícia lá também. Então, vocês veem que eles têm esse costume, né, de chamar a polícia, né, de vez eles resolverem entre eles, chamam a polícia. E nessa ocasião aí que o Sérgio Sola estava falando, eles chamaram a polícia, encheu de polícia, né? Ligado para a polícia ali do Cambuci, aquele quartel ali da polícia do Cambuci, dizendo que o missionário Davi Miranda estava sendo sequestrado e estava em cárcere privado. Nossa, foram policiais para todo quanto é lado na igreja, irmãos. E nós no quinto... Meu Deus do céu, como é que pode, né? Cheio de polícia, olha o escândalo. Aí abafaram esse escândalo aí, ninguém ficou sabendo. Andar só vimos aqueles policiais andando para lá e para cá. Pois é, irmãos. Tá vendo, pastor Frank? Isso aí você pode colocar, tá no livro. Pode colocar. Olha só, vários pastores lá que sabiam disso, e não contaram nada para ninguém naquela época. Eles deixavam as pessoas tudo na escuridão, sem saber de nada. Até hoje eles fazem isso. E tem mais coisa ainda, tá? Tem mais coisa ainda. Aí, o missionário, aí chegou lá na sala do missionário. Acontece o seguinte, que quando o pastor diz que todos pecam e que os erros dos líderes da igreja devem ser deixados para lá, ele provavelmente está tentando enfatizar a ideia de que ninguém é perfeito. Tudo bem, que todos cometem erros, claro, incluindo os líderes religiosos. Essa abordagem é geralmente baseada em passagens bíblicas como Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, certo? E na mensagem de perdão e graça de Deus. No entanto, há nuances importantes a considerar, certo? O reconhecimento do pecado, por exemplo. Todos pecam, mas isso não significa que os erros, especialmente daqueles em posição de liderança, devem ser ignorados ou não tratados. Líderes têm a responsabilidade de ser exemplo para a comunidade. Responsabilidade e arrependimento, né? A Bíblia também ensina que pecados devem ser confessados e que os líderes devem ser responsáveis por suas ações. Ignorar erros pode prejudicar a credibilidade da liderança e a saúde espiritual da comunidade. Se um erro envolve um impacto significativo, como esse daí que ele está contando, na comunidade, é importante que isso seja tratado com transparência, né, e justiça, segundo os princípios bíblicos da disciplina e restauração. Os membros da igreja têm o direito e a responsabilidade de avaliar se a liderança está agindo de acordo com os princípios cristãos. Aceitar passivamente erros graves pode comprometer a integridade da igreja. Então esse fato ocorrido foi ocultado dos membros. Enquanto é importante lembrar que todos pecam e que o perdão é central na fé cristã. Isso não deve ser usado como justificativa para evitar a responsabilidade ou permitir comportamentos que prejudiquem a comunidade. Uma abordagem equilibrada envolve perdão, mas também justiça e compromisso com a restauração. Então não devia ter ocultado esse fato da membresia. O que adiantou? Não adiantou nada, porque hoje a igreja está perdendo membro. Então não resolveu nada ocultar esse fato, porque agora vem à tona e a desconfiança aumenta.